Um bilionário idoso entra em uma lanchonete comum em uma noite chuvosa e silenciosa. Seus passos são lentos, o terno encharcado, os olhos vazios. Ele já teve tudo: poder, respeito, fortuna. Agora, com apenas $1 no bolso, carrega apenas o peso do fracasso e da atrição. Seu nome é Victor Ayu. Aos 62 anos, ele era a mente brilhante por trás da IoTG, uma gigante tecnológica que revolucionou a logística mundial com inteligência artificial de ponta. Seu império brilhava nos céus de Chicago, com um império sólido como aço. Até que tudo desmoronou. A ruína começou com uma fusão promissora com a Horizon Enterprises, um acordo que parecia ser o ápice de sua carreira. Victor confiou a negociação a Marcus Reid, seu diretor financeiro e amigo há mais de 2 décadas. Um erro fatal. Marcus o traiu. O acordo era uma armadilha, a Horizon era uma fachada construída sobre mentiras e fraudes. Quando a verdade veio à tona, levou a IoT junto. As ações despencaram. Investidores fugiram. Processos judiciais se empilharam como destroços em um furacão. E então, o golpe final. Marcus havia desviado milhões para contas offshore. Fugiu sem deixar rastro, deixando apenas um bilhete cruel. Você sempre confiou demais. Victor foi afastado pelo conselho. Os jornais o crucificaram. Sua fortuna evaporou. De um luxuoso penthouse com vista para toda a cidade, ele passou a viver em um apartamento decadente no sul de Chicago, onde as paredes rangiam e o aquecedor mal funcionava. À noite, encarava o teto, revivendo cada detalhe da atrição. O prejuízo financeiro doía, mas a dor de confiar em vão era ainda pior. Então veio aquela noite. Chuva forte, frio cortante, estômago vazio. Ele entrou no Diner da Rosie, um local esquecido no tempo. Pediu um café preto, o item mais barato do cardápio. Sentou-se em silêncio, olhando para a bebida escura como se ela pudesse devolver algum sentido à sua vida. Foi quando ela apareceu. Sophia James, 24 anos, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo simples, avental manchado pelo trabalho duro. Ela vivia uma batalha própria, sustentava a mãe doente e o irmão adolescente, Leon, com um salário de garçonete, enquanto enfrentava dívidas e seus adiados. Mesmo exausta, ela percebeu algo naquele homem. "O senhor está bem?" perguntou, repondo o café sem ser solicitada. Não havia pena em sua voz, apenas uma gentileza que cortava direto através das defesas de Victor. Ele tentou pagar, mas não tinha como. Envergonhado, murmurou eu. "Eu não posso pagar." Seu rosto queimava. Sophia não hesitou. Pegou discretamente um amassado bilhete de $10 do bolso do avental e o entregou. "Fique com isso. Vai conseguir sair dessa." "Eu acredito." Victor tentou recusar. "Não posso aceitar seu dinheiro." "Pode sim," ela respondeu com firmeza. "Mas prometa uma coisa quando puder, passe isso adiante." Aquelas palavras quebraram algo dentro dele. Um silêncio se desfez. Ele saiu da lanchonete com mais do que $10. Saiu com esperança. 3 anos depois, Victor Ayu ressurgiu das cinzas. Aos 65 anos, fundou a Ayu Innovations, uma nova empresa que usava inteligência artificial para atender comunidades negligenciadas, com ética no centro de cada decisão. Aprendeu com os erros. Supervisionava cada acordo. Cercou-se de pessoas de confiança. Seu império era menor, mas mais forte, mais humano. Mas uma coisa nunca mudou. Em sua carteira, dobrado com cuidado, ainda estava o mesmo bilhete de $10. Um lembrete do dia em que tudo mudou. Do momento em que uma jovem garçonete, com o coração mais rico que qualquer conta bancária, reacendeu a chama dentro dele. Sophia não só o alimentou naquela noite. Ela o salvou. Não era pelo dinheiro. Era pelo que ele representava. Alguém o havia enxergado, não como um bilionário falido, mas como um ser humano que ainda valia a pena. Movido pela gratidão e pelo desejo de encerrar aquele capítulo, Victor voltou ao Diner da Rosie numa noite fria de outono. A placa de neon piscava, o estofado da cabine ainda afundava, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação de que algo poderia mudar. Sophie estava lá, atrás do balcão, limpando a máquina de café. Estava mais velha, os ombros curvados pelo cansaço, mas seus olhos ainda carregavam a mesma força tranquila que o havia marcado anos antes. Victor sentou-se no balcão, pediu um café e a observou em silêncio. Ela não o reconheceu. E ele não esperava que o fizesse. Para ela, era apenas mais um cliente. Não o homem despedaçado que ela um dia havia ajudado. Quando ela trouxe a conta,
Ele deixou um envelope sob o prato. Dentro, havia uma gorjeta de $10.000 e um bilhete. Você mudou minha vida. Agora, deixe-me ajudar a mudar a sua. Vá até a Innovations amanhã. Há um lugar para você lá. Sophia encontrou o envelope depois que ele saiu. Seu coração disparou ao contar o dinheiro. As mãos tremiam. $10.000 poderiam quitar as dívidas médicas da mãe, pagar o aluguel, dar ao irmão Leon uma chance real de ir à faculdade. Mas o bilhete a deixava inquieta. Um emprego oferecido por um estranho. Ela se lembrava vagamente daquele homem, mas os detalhes estavam borrados entre centenas de turnos e rostos esquecidos. Quem era Victor Ail? E o que ele queria dela? A vida de Sophia era um castelo de cartas, prestes a desmoronar. A doença rara da mãe exigia tratamentos caros, e o plano de saúde mal cobria o básico. Leon trabalhava em 2 empregos e começava a se tornar um jovem amargo, com os sonhos se apagando a cada semana. Sophia um dia quis ser assistente social, mas esses planos haviam sido soterrados por contas e obrigações. O dinheiro era uma tábua de salvação, mas aceitá-lo parecia trair seu orgulho. Ela sempre sobreviveu sem ajuda. Começaria agora. E a oferta de emprego seria só caridade? Um capricho de homem rico tentando acalmar a consciência. A curiosidade e o desespero venceram. Na manhã seguinte, ela se postou diante da imponente sede da Innovations, se sentindo minúscula diante da fachada reluzente. Victor a recebeu com um sorriso acolhedor, cabelo prateado captando a luz do sol, os olhos marcados por uma sinceridade desarmante. Ofereceu-lhe um cargo na IO Futures, a fundação do grupo, voltada para apoiar comunidades afetadas pela desigualdade econômica. O salário era 3 vezes maior do que ela ganhava como garçonete, com benefícios que poderiam transformar a vida da sua família. Eu não entendo, ela disse, com um toque de desconfiança na voz. Você nem me conhece. Por que está fazendo isso? Victor sorriu, mas havia dor em seu olhar. 3 anos atrás, você me deu $10 quando eu não tinha nada. Não fez perguntas, não me julgou. Apenas ajudou. Eu te devo mais que dinheiro. Te devo uma chance. As palavras despertaram algo nela, uma lembrança quase esquecida. Mas a dúvida persistia. Seria apenas gratidão? Ou havia mais? Aceitou o emprego em período de teste. Guardou os $10.000 numa gaveta, intactos. Queria entender quem era realmente Victor Ayon antes de confiar nele, ou nela mesma. Sophia mergulhou de cabeça no novo trabalho. Sua empatia e força interior tornaram essencial a equipe. Sentia-se viva ajudando pessoas como ela, famílias esmagadas por sistemas que não podiam vencer. Mas algo a inquietava. Ao investigar os projetos da fundação, ela descobriu um detalhe perturbador: a IO Futures era financiada diretamente pela IO Innovations, empresa que havia renascido das cinzas da antiga IOTech. Passou a investigar. Pesquisava até tarde da noite, navegando por arquivos, reportagens antigas, documentos corporativos. E o que encontrou gelou seu sangue. A IOTech do passado havia arruinado pequenas empresas, promovido aquisições predatórias, demitido milhares de trabalhadores e desestabilizado comunidades inteiras. Um artigo mencionava uma empresa chamada Midwest Freight, adquirida pela IOTech 5 anos antes. O coração de Sophia parou. Sua mãe, Ellen, havia trabalhado como contadora na Midwest Freight. A aquisição levou a corteza em massa, incluindo ela. Foi o início da queda de dívidas, perda do convênio, o agravamento da doença de Ellen e o colapso dos sonhos de Sophia. Tudo aquilo voltava à tona, mas agora com um nome por trás. Ela se sentiu traída. A gentileza de Victor, o emprego, o dinheiro. Tudo parecia contaminado. Ele sabia. Aquilo tudo era uma tentativa de comprar seu silêncio. Ela o confrontou, o rosto tenso, a voz tomada pela fúria. Minha mãe perdeu tudo por sua causa, ela disse. Como espera que eu continue trabalhando para você? Victor empalideceu. Não sabia sobre Ellen especificamente, mas não tentou se defender. Eu fui cego, admitiu. Confiei em pessoas que priorizavam lucro acima de vidas. Estou tentando consertar o que causei. É por isso que essa fundação existe. Havia arrependimento em suas palavras. Sincero, talvez. Mas a confiança de Sophia estava em pedaços. Ela permaneceu no cargo, mas com novas condições. Exigiu transparência total, acesso aos arquivos antigos e um compromisso com a reparação do passado. Victor concordou. Mas a tensão entre eles se instalou, densa, constante. Foi então que Sophia descobriu algo ainda mais profundo.
Ao revisar e-mails antigos da IUTG, encontrou indícios de que Marcus Reid, o mesmo homem que traiu Victor, havia orquestrado a aquisição da Midwest Freight. Não por estratégia empresarial, mas para inflar artificialmente as ações da IU antes de desviar os fundos. Sophia percebeu, naquele momento, que sua história estava ligada à de Victor de forma muito mais complexa do que imaginava. E que talvez, juntos, pudessem reescrever o final. Victor subiu ao palco, o rosto marcado pela tensão, mas os olhos firmes com uma determinação inabalável. Senhoras e senhores, começou, com a voz ressoando pelo salão silencioso, vocês leram as manchetes. Viram as acusações. Alguns de vocês devem estar se perguntando se confiar na IU Futuris foi um erro. Eu entendo. Um murmúrio correu pela plateia. Câmeras dispararam. Alguns doadores se inclinaram para a frente, atentos. Victor respirou fundo. Não estou aqui para negar o passado. A IUTG cometeu erros. Eu cometi erros. Mas as pessoas por trás dessa campanha de difamação, Marcus Reid e Clara Vaughan, foram os verdadeiros arquitetos dessas falhas. Eles agiram sem escrúpulos. E agora, tentam nos arrastar de volta às sombras das quais passamos anos tentando sair. Ele apontou para o telão. Na tela, documentos e e-mails apareceram uma trilha de provas ligando Marcus e Clara a uma empresa de fachada e ao grupo hacker Shadownet. Mas esta fundação, continuou, com a voz mais forte, foi criada para consertar. Para transformar erros em mudança. E acima de tudo, para provar que as pessoas podem evoluir. No salão, Sophia observava. O coração dividido entre a raiva antiga e a esperança nova. Leon, sentado ao lado, permanecia em silêncio, atordoado pelas revelações. Victor então a indicou. Nada disso teria vindo à tona sem alguém que, um dia, teve todo o direito de me odiar. Alguém que me mostrou o que é verdadeira liderança. Sophia Martinez não apenas salvou minha vida. Ela está ajudando a salvar milhares de outras, e nos cobra por isso, todos os dias. A plateia se voltou para ela. Holofotes. Aplausos. Mas Sophia não sorriu. Apenas olhou para Victor e fez um leve aceno, não de celebração, mas de compromisso mútuo. Após o discurso, alguns doadores voltaram atrás em sua decisão de recuar. A imprensa retratou os fatos. A fundação sobreviveu, por pouco, mas com dignidade. Mais importante ainda, algo dentro de todos mudou. Leon perguntou a Sophia, com a voz baixa. Você acha que gente como Victor pode realmente mudar? Ela não hesitou. Nem todos mudam. Mas os que mudam. É porque alguém fez questão de mostrar a verdade, e de dar um motivo para recomeçar. Naquela noite, Victor não celebrou. Ficou sozinho por um tempo, observando as luzes da cidade do alto do salão vazio. Sophia se aproximou. Você salvou a fundação, ele disse. Não, ela respondeu. Nós salvamos. Mas não pense que isso significa que vou parar de te cobrar. Ele sorriu levemente. Não esperaria nada diferente. Não vou me esconder do meu passado, ele começou. A IUTech machucou pessoas, e eu fiz parte disso. Confiei nas pessoas erradas, ignorei os sinais. Mas a IU Futuris é minha promessa de fazer melhor, não só por mim, mas por todos que ajudamos. A plateia murmurava, cética. Então, Sophia deu um passo à frente, sem ter sido chamada. Minha família foi destruída pela IU, ela disse, com a voz firme. Eu também senti raiva. Mas vi do que essa fundação é capaz. Ela me deu esperança, e deu um futuro a famílias como a minha. Não somos perfeitos, mas estamos tentando. E isso vale a pena. Suas palavras mudaram a energia no salão. O silêncio deu lugar à tensão. Um novo sentimento tomava conta do ambiente. Em um momento surpreendente, Leon apareceu e pegou o microfone. Eu estava errado, disse, com a voz embargada. Achei que expor Victor fosse consertar as coisas. Mas quase destruir algo bom. Essa fundação é real. Está ajudando pessoas como nós. A plateia irrompeu em aplausos. Doadores que haviam recuado voltaram a apoiar, prometendo milhões. A matéria do jornalista foi desmentida. O esquema de Clara e Marcos se desmantelou, com as autoridades iniciando uma investigação sobre a empresa de fachada que haviam criado. A fundação foi salva. Mas a verdadeira vitória foi pessoal. Sophia e Victor escolheram a confiança em vez da vingança. E Leon encontrou redenção na honestidade. Nos dias que se seguiram, Victor tomou uma decisão radical. Renunciou ao cargo de CEO da IU Innovations e nomeou Sophia como sua sucessora. Você é o coração disso tudo, disse ela. Eu construí, mas é você quem vai fazer durar. Sophia hesitou,
Mas o que aconteceu no gala mostrou que ela podia liderar. Ela aceitou, prometendo comandar a fundação com transparência e compaixão. Victor passou a atuar como mentor, financiando novas iniciativas e aconselhando nos bastidores. Juntos, garantiram que Clara e Marcos enfrentassem a justiça. Ambos foram presos por fraude. Sophia restaurou sua relação com Leon, garantindo-lhe uma bolsa de estudos por meio da fundação. A saúde de Ellen melhorou com cuidados adequados, e a família encontrou um novo equilíbrio. Entre suas primeiras ações como CEO, Sophia lançou uma iniciativa para indenizar as famílias prejudicadas pela AIU, começando pela sua própria. Ellen recebeu o pagamento retroativo pelo trabalho perdido e reconhecimento. 10 anos depois, Sophia estava na inauguração de um centro comunitário AIU Futuris, um farol de esperança em um bairro outrora esquecido. A fundação transformou vidas, oferecendo educação, empregos e dignidade a milhares de pessoas. Sophia se tornou uma líder global em justiça social, sua trajetória inspirando uma nova geração de jovens que acreditam em segundas chances, responsabilidade e liderança com empatia. Na plateia, agora com quase 80 anos, Victor assistia em silêncio, com um sorriso discreto. Seu tempo nos holofotes havia passado, mas seu impacto permanecia. Sophia cruzou olhares com ele. Sorriu. Ela se lembrou da nota de $10. Não foi o dinheiro que mudou tudo. Foi a crença por trás dele, o gesto que dizia você importa. Você merece ser salvo. Essa crença se espalhou como ondas. Salvou um homem. Reconstruiu uma família. E agora, estava moldando o futuro. Um futuro que perduraria muito depois que eles se fossem.